Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a circunferência. Primeiramente, a gente vai relembrar o que é uma circunferência, né? A circunferência é um conjunto de pontos que são equidistantes de um centro. Então, nessa circunferência aqui, o centro é o ponto O e o raio da circunferência, que é a distância entre esse centro a qualquer ponto da circunferência, é R. Então, pela fórmula da distância, a gente vai deduzir a equação reduzida da circunferência. Por quê? É um conjunto de pontos, né? Que aqui nesse caso a gente está chamando de P, que tem a distância R do centro O. Então, quer dizer, a distância de O até P tem que ser igual a R. Bom, então como é que a gente calcula a fórmula da distância? A distância é a raiz de... Então, a variação da distância em x ao quadrado mais a variação da distância dos pontos em y elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual a r, porque é o raio da circunferência. Bom, a variação da distância dos pontos x vai ser x, o x de P, menos o x do O. Então, x menos a. Então, fica x menos a ao quadrado, mais, agora eu vou pegar a distância entre os pontos, as coordenadas y. Então, vai ser y menos b, também elevado ao quadrado. E isso é igual a R. Agora, se a gente pegar e elevar essa equação ao quadrado dos dois lados, eu vou obter a seguinte expressão: x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado é igual a r ao quadrado. E essa é a equação reduzida da circunferência. Bom, da equação reduzida da circunferência, a gente vai tirar alguns pontos importantes, né? O centro, na verdade, que é o que a gente chamou de O na nossa figura, é só a gente pegar o A e o B, observando que a gente vai ter que trocar o sinal, né? Porque aí tá menos A e B e as coordenadas são A e B. Então, o número que tiver com x é a coordenada x do centro, só que com o sinal trocado, e o número que tiver aqui, subtraindo ou somando y, é a coordenada y do centro, só que eu pego e troco o sinal, como aqui está menos b, a coordenada é b. E o raio da circunferência, eu vou pegar esse número aqui e extrair a raiz dele, porque a raiz de r ao quadrado dá r, e o raio na nossa circunferência é r. Bom, vamos aos exemplos práticos. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é: determine a equação reduzida da circunferência no ponto O, que esse é o centro, né, menos 3 e 1, e raio 3. Bom, eu coloquei aí a equação da circunferência, equação reduzida, né, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Bom, quem que é a e quem que é b? O a é o x do centro e b é o y do centro. E o r, né, é o raio, no caso é 3. Bom, então vamos substituir para a gente encontrar a equação reduzida. Vai ficar x, como o a é menos 3, eu já vou colocar aqui com o sinal trocado. Então aqui vai ficar mais 3 ao quadrado, isso é igual a y. Agora eu vou pegar o b tá 1, então eu vou deixar menos 1 aqui, sempre com o sinal trocado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Como o raio é 3, já vamos elevar. 3 elevado ao quadrado dá 9. Então tá aí a equação reduzida da nossa circunferência. Bom, eu coloquei aqui um plano cartesiano para a gente aproveitar e construir o gráfico, né? Aproveitar essa situação. Bom, primeiramente a gente vai colocar o centro da circunferência. O centro é as coordenadas, ele tem as coordenadas menos 3 e 1. Então, menos 3 no x e 1 no y. Tá aí, eu marquei o centro da circunferência. O segundo ponto importante é o raio. Aqui, no caso, o raio é 3. Então, o que eu preciso fazer é contar 3 unidades para a direita e 3 unidades para a esquerda, para eu marcar os extremos da circunferência. Então, como aqui está no 3, o x aqui está no 3, eu marcando 3 unidades para a direita, então eu tenho
1, 2, 3 unidades, eu vou marcar aqui no 0. Lembrando que na mesma altura do raio, né? Então, como tá na altura 1, eu vou marcar nesse mesmo alinhamento. Bom, e agora eu vou marcar 3 unidades para a esquerda. Então, tá aqui no menos 3, eu tenho 1, 2, 3 unidades. Como é no mesmo alinhamento do raio, é na altura 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa. No mesmo alinhamento do menos 3, eu vou marcar 3 unidades para cima e 3 unidades para baixo. Como aqui o y está na altura 1, 3 unidades para cima eu conto 1, 2, 3, eu vou parar lá no 4. Então, nesse mesmo alinhamento, eu marco um ponto da circunferência. E 3 unidades para baixo, eu estou aqui no 1, então eu vou descer 3 unidades. 1, 2, 3, eu chego aqui no menos 2, só que tem que ser no mesmo alinhamento do centro. Então, agora é só ligar esses pontos, né? Lembrando que é uma circunferência, não é um quadrado, então tem que ser algo meio arredondado. Tá aí o esboço do gráfico da nossa circunferência. O próximo exemplo diz o seguinte: determine a equação da circunferência com centro no ponto A1, que tem as coordenadas 1 e 2, tá aqui esse ponto, e que passa pelo ponto 2 e 3. Então, ela passa por esse ponto aqui. Acontece que eu não sei quanto que é o raio dessa circunferência, porque se eu tivesse com o raio dessa circunferência, eu poderia proceder como a gente fez no exemplo anterior. Mas eu tenho um método de descobrir qual que é o raio dessa circunferência. Para descobrir qual é o raio, é só eu calcular a distância entre o centro, que é A, e P. Então, o raio dessa circunferência é o segmento, a medida do segmento AP. E a gente vai calcular isso, né? Então, o raio é a medida do segmento AP. E como é que a gente calcula a distância? É a raiz da variação dos pontos em y ao quadrado mais a variação dos pontos em y ao quadrado. Bom, isso quer dizer que a variação dos pontos em x, olha só, o x do P, as coordenadas do P é 2 e 3, né? E as coordenadas do A é 1 e menos 2. Então, se eu quiser a variação em x, eu quero calcular a variação entre 2 e 1, a distância entre 2 e 1. Então, nesse caso, eu só preciso fazer, no caso, a variação em x vai ser 2 menos 1, que é igual a 1. Vou substituir isso lá na minha fórmula, né? Então, fica 1 ao quadrado, mais. Agora, eu vou calcular a variação em y, que é a distância entre 3 e menos 2. Ou seja, a variação em y é 3 menos 2. Como menos com menos dá mais, fica 3 mais 2, 5. Agora, eu vou substituir isso na nossa fórmula, né? Então, fica 5 elevado ao quadrado. Então, a distância entre A e P, que é o nosso raio, vai ficar 1, que é 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado dá 25. E, por fim, 1 mais 25 dá 26. Então, fica raiz de 26. Esse é o nosso raio. Eu quero encontrar a equação reduzida da circunferência, então eu vou jogar naquela fórmula, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Quem que é o nosso A? O nosso A é 1 e o B é menos 2. Então, vai ficar x menos 1, porque esse 1 aqui é positivo, no A eu troco o sinal, elevado ao quadrado, mais y, só que aqui o B é menos 2, então vou colocar mais 2 na nossa equação, elevado ao quadrado, igual a R ao quadrado. Como o raio é raiz de 26, o raio ao quadrado é só pegar a raiz de 26 elevado ao quadrado. Eu posso cancelar aqui a raiz com o quadrado, então fica só 26, né? Todo número elevado ao quadrado é igual a ele mesmo. Então, a raiz de 26 elevado ao quadrado dá 26. Então, já vou substituir aqui o raio ao quadrado dá 26. Tá aí a nossa equação reduzida da circunferência que a gente estava procurando.
Bom, agora a gente vai trabalhar a parte mais complicada, né, que é a equação geral da circunferência. De onde vem ela, né? Se a gente desenvolver a equação reduzida da circunferência, que é essa daqui, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, nós vamos obter o que a gente chama de equação geral ou normal da circunferência. Então, nada mais é que aqui eu vou pegar esse número e elevar ao quadrado, vou pegar esse número e elevar ao quadrado. Se eu desenvolver isso daqui, eu vou chegar a uma equação que tenha essa cara. Ou, se a gente pegar essa parte final aqui e a gente ajeitar, porque aqui é só, na verdade, dessa para essa de baixo, eu peguei o x ao quadrado, aí depois eu coloquei o y ao quadrado junto, aí o menos 2ax está aqui, o menos 2by está aqui, e os restantes são constantes, né? A ao quadrado, b ao quadrado, menos r ao quadrado, colocaram aqui entre parênteses. Também a forma da equação geral da circunferência. O mais complicado que a gente vai aprender disso é pegar uma equação que está nesse formato e transformar para equação reduzida para a gente encontrar centro e raio. Bom, para a gente poder fazer isso, a gente vai aprender a completar quadrados. O que é isso? Então, a gente precisa relembrar de dois produtos notáveis, né? Então, primeiro, o que é x mais a elevado ao quadrado? É a mesma coisa que x mais a vezes x mais a, é o número vezes ele mesmo, né? Então, se a gente for multiplicar isso daqui, utilizando a propriedade distributiva, vai ficar x vezes x, tá aqui, x ao quadrado, x vezes a dá x, a vezes x também ax, e a vezes a dá a ao quadrado. Então, aqui eu repeti x ao quadrado, eu somei ax com ax, que dá 2ax, e repeti o a ao quadrado. Isso daqui é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. E o mais complicado é a gente passar desse passo para esse, que a gente vai transformar um trinômio quadrado perfeito em um quadrado da soma, certo? Isso que a gente vai fazer se chama completar quadrados. Aqui tá a mesma coisa, né? Eu fiz o desenvolvimento de x menos a ao quadrado, quer dizer, o que eu faço quando aqui tá negativo? Então, aqui eu fiz todo o desenvolvimento, depois vocês pausem o vídeo, dá uma observada nos cálculos, né? A única diferença que eu tenho aqui no resultado é que o termo com x aqui do meio é negativo, os outros dois termos são positivos. Bom, vamos aprender como é que a gente calcula quadrado. A gente viu que o resultado dessa primeira equação aqui, x mais a elevado ao quadrado, deu x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então, o que a gente quer fazer é passar disso para isso. Bom, então como é que a gente faz para a gente completar os quadrados? Na verdade, eu quero passar desse resultado aqui para esse, né? Fazer o contrário do que a gente fez. Aqui a gente desenvolveu o quadrado da soma, a gente obteve um trinômio quadrado perfeito e o que a gente quer fazer é passar de um trinômio quadrado perfeito para um quadrado da soma, né? Então, a gente tem algumas técnicas, né? Eu coloquei aqui embaixo para a gente ver o que a gente faz. A gente vai extrair a raiz do primeiro termo. Então, se eu extrair a raiz de x ao quadrado, dá x, né? Eu vou extrair a raiz do último termo. Então, se eu extrair a raiz de a ao quadrado, dá a. E agora, eu preciso conferir, pegar duas vezes esse termo com esse, né? Então, 2 vezes x vezes a, e tem que conferir se esse termo do meio dá esse resultado. Então, se eu fizer 2 vezes x vezes a, eu encontro 2ax. Então, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. E como é que eu faço para colocar nesse formato? Eu vou pegar esse termo, esse sinal e esse termo. E fica assim, ó, x mais a, e isso está dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Bom, vamos ver aqui do outro lado como é que a gente faz se tiver negativo. Então, eu extraio a raiz do primeiro termo, então, raiz de x ao quadrado, dá x. Extraio a raiz do último termo, então, a raiz de a ao quadrado, que é a.
Aí agora eu vou fazer sempre duas vezes, né? Então, duas vezes o x vezes a. E tem que dar o termo aqui do meio. A gente encontrou. Então, agora, como é que a gente passa para a forma de soma ou diferença de quadrados, né? A gente pega esse termo, que ele está aqui, este sinal está aqui e esse número, que está aqui. Coloca dentro um parênteses e eleva ao quadrado. Bom, vamos para a prática, né? Aqui a gente viu, trabalhou só com números, né? Mas na prática não é tão complicado assim. Nessa parte aqui, desse outro slide, eu coloquei a mesma coisa, só que com y, né? Aqui eu tenho y mais b ao quadrado e aqui eu tenho y menos b ao quadrado, para fazer uma alusão à equação da circunferência, né? Que eu trabalho com x menos a e com y menos b. Depois vocês dão uma parada no vídeo, dão uma olhada nos cálculos, para vocês aprenderem mais. Bom, então vamos ao nosso exemplo. Verifique se a equação... Então, aqui eu tenho a equação na forma geral, né? X mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a 0. Verifique se ela representa a equação de uma circunferência. Em caso afirmativo, esboce o gráfico. Bom, então agora a gente vai colocar isso no formato correto para ver se essa equação, na verdade, ela representa uma circunferência. Então, a gente precisa de utilizar algumas técnicas aí, né? Que é a técnica que a gente chama de completar quadrados. Primeiro, eu vou pegar o termo x ao quadrado. Depois, o outro termo com x, então aqui menos 4x. Eu vou deixar um espaço aqui. Agora, eu vou pegar o termo y ao quadrado. Depois, o outro termo com y, que no caso é menos 8y. Vou deixar um espaço aqui, coloco o sinal de igual, sobrou esse 19, né? Como eu vou passar ele para o outro lado, eu já coloco menos 19. Bom, agora sim que a gente vai fazer a técnica de completar quadrados. Eu preciso fazer que isso daqui se torne um quadrado. Observa, gente, que quando a gente foi completar quadrados nos slides anteriores, aqui eu tinha 3 termos. A gente vai ver que, no nosso caso, está faltando esse terceiro termo aí, que eu vou ter que acrescentar observando essas regras. Bom, então como que era? Como que funcionava? A gente extraía o quadrado do primeiro termo, x. Esse termo do meio, na verdade, ele era 2 vezes x vezes o número que está aqui. Bom, aí eu vou ter que utilizar o meu caminho inverso. 2 vezes x vezes quanto que dá 4x? Então, na verdade, 2 vezes quanto que dá 4? E, na verdade, é 2, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, quer dizer que o número que está aqui é o número 2. Então, a gente vai fazer o caminho inverso. Por quê? A gente pegava daqui para cá e extraía o quadrado, a raiz quadrada. Agora, a gente vai elevar ao quadrado. E se eu pegar 2 elevado ao quadrado, eu vou obter 4. E esse número que está aqui, ele sempre vai estar somando, certo? Ele é sempre positivo, independente do sinal que está aqui. Bom, agora vamos ver qual que é esse número que eu vou acrescentar aqui. Da mesma forma, a gente vai pegar y ao quadrado dá y, né? E esse termo do meio, ele é 2 vezes y vezes alguma coisa. Então, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. 2 vezes quanto que dá 8? E, na verdade, é 2 vezes 4, né? Então, quer dizer que o número que eu obtinha aqui é 4. Isso depois de extrair aquele número aqui, extrair a raiz quadrada. Então, daqui para cima, a gente vai elevar 4 ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, aqui eu vou colocar mais 16. Bom, lembrando o seguinte, como a gente acrescentou o número 4 e ele não estava nessa equação, e eu acrescentei o número 16, que também não estava nessa equação, eu vou pegar esses números e somar no outro membro da equação. Então, aqui eu vou somar mais 4 e também vou somar o mais 16, que é o equilíbrio, né? O número que a gente acrescentou do lado esquerdo, a gente também tem que acrescentar do lado direito.
Bom, já está quase pronto, né? Agora é só colocar no formato correto. Então, vai ficar x menos, é esse número aqui que a gente achou, então x menos 2 ao quadrado. Ah, por que menos? O mesmo sinal que está aqui, eu vou colocar aqui. Aí, mais y, agora eu pego esse sinal, então menos esse número daqui, ou esse, né, que é o mesmo, 4, elevado ao quadrado, isso é igual, agora eu vou efetuar essa operação aqui, ó. Menos 19 mais 4 dá menos 15, mais 16 dá 1. Então, tá aí a nossa equação da circunferência, ela está praticamente pronta, e isso é realmente uma circunferência, que eu tenho um quadrado mais um quadrado igual a um número positivo. Se esse número aqui não for positivo, isso não é circunferência. Outro caso, se esse número aqui for zero, isso também não é uma circunferência. Então, a gente tem dois casos, né? O número que fica aqui sozinho não pode ser negativo e também não pode ser zero, que aí, nesse caso, não representaria uma circunferência. Agora, a gente vai pegar, né, nessa equação da circunferência e retirar o centro e o raio, né? O centro, eu vou pegar esses dois números aqui, só com sinal contrário, né? Então, é o 2 e o 4. E o raio, eu vou extrair a raiz desse número, né? Então, raiz de 1 é igual a 1. Então, agora, com o centro e o raio, eu consigo esboçar o gráfico, né? O centro é 2 e 4, então, vou marcar aqui o ponto 2 e 4. E o raio é igual a 1. Então, quer dizer, eu posso fazer uma espécie de cruz em torno do centro, né? E eu tenho que marcar uma unidade para a direita, uma para a esquerda, uma para cima e uma para baixo. Então, aqui, se eu contar, eu estou aqui no centro, andando uma unidade para a direita, eu vou marcar um ponto. Estando no centro, vou marcar um ponto, uma unidade para a esquerda. Estando no centro, vou marcar uma unidade para cima. E estando no centro, vou marcar uma unidade para baixo. Então, agora é só ligar esses pontos, tá aí o esboço do gráfico, bem torto, né? Mas finge que é uma circunferência que vai dar tudo certo. O próximo exemplo também é para a gente encontrar a equação reduzida da circunferência. Eu sei que isso é bastante complicado, né? Então, a gente vai repetir o processo para vocês aprenderem a completar os quadrados, né? Então, como a gente fez anteriormente, eu vou pegar o x ao quadrado. Aí depois eu vou pegar o termo com x. Então, aqui eu tenho mais 2x, né? Observa que aqui é mais, só que separou na hora da digitação. Mais 2x. Aí eu vou deixar um espaço aqui. Agora eu vou pegar y ao quadrado. Agora o outro termo com y, então menos 2y. Vou deixar um espaço aqui. Vou colocar o sinal de igual, aqui tá menos 10, só que eu vou passar para o outro lado, então vai mais 10, sempre trocando o sinal. Agora vamos ver qual é o termo que a gente vai colocar nesse primeiro espaço em branco. Lembrando que ele depende desse e desse, né? Eu tenho que completar o nosso trinômio quadrado perfeito. Então, se eu extrair a raiz de x, é x. Agora, daqui para esse termo do meio, eu sei que ele é 2 vezes x vezes o número que elevado ao quadrado dá esse termo aqui. Então, se eu for observar, 2 vezes x dá 2x, vezes 1, que vai dar 2x. Então, tem que encontrar 2 vezes x vezes 1, dá 2x. Para encontrar esse número aqui, é só pegar 1 e elevar ao quadrado, né? 1 elevado ao quadrado dá 1. E sempre é positivo o número que eu coloco, que eu acrescento aqui, certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa com y, né? O primeiro termo, y ao quadrado, a raiz dele é y. Agora, eu vou para o termo do meio, né? Eu sei que 2 vezes y vezes o número que eu vou descobrir qual que é, tem que dar 2y, né? Então, 2 vezes y já dá 2y, vezes 1, que vai dar 2y. Então, quer dizer que esse número aqui é 1. E daqui para cima, para o número que eu quero descobrir, daqui para cá,
eu vou ter que elevar esse número ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, é mais 1 que a gente vai ter que somar. Lembrando que aqui eu tenho mais 1 e aqui eu também tenho mais 1. Então, eu tenho que somar esses dois números aqui no final. Então, mais 1, que foi o número que eu somei esse primeiro, e depois mais 1. Sempre os números que eu acrescentar aqui, eu também tenho que acrescentar no final. Bom, e agora eu vou fazer a parte de transformar isso numa soma em um quadrado da soma, né? Então, fica x, eu pego esse primeiro número aqui, mais, e esse número aqui, né? 1 elevado ao quadrado, mais, agora o y, este sinal, então, menos, e esse número aqui, 1 elevado ao quadrado, isso é igual, e eu vou somar tudo aqui. 10 mais 1 dá 12, né? Bom, agora já está pronta a nossa equação. É só a gente extrair o centro e o raio para a gente conseguir esboçar o gráfico, né? Então, o centro vai ter as coordenadas. Eu pego esse número com sinal contrário, então, menos 1 e 1. E o raio vai ser a raiz do número que ficou sozinho aqui, né? Então, a raiz de 12. A raiz de 12, não sei, ela não é exata, né? Mas como a gente quer esboçar o gráfico, a gente vai dar um valor aproximado para ela, né? A raiz de 12 é aproximadamente 3,5. Bom, de posse das informações do centro e o raio, eu vou esboçar o gráfico, né? Primeiro eu vou pegar o centro e vou marcar essas coordenadas, menos 1 e 1. Então, tá aqui o meu centro. Aí eu posso traçar em torno do centro uma espécie de cruz, né, para a gente caminhar o raio tanto para a esquerda, para cima e para baixo. Bom, então o raio é 3,5, né? Então eu vou andar 3,5 unidades para a direita, né? Então aqui eu sou no centro, então eu tenho 1, 2, 3 e um pouquinho, né, que é 3,5 unidades para a direita. Agora, estando no centro, eu vou andar 3,5 unidades para a esquerda. Então, 1, 2, 3 e um pouquinho. Partindo do centro, 3,5 unidades para cima. Então, 1, 2, 3 e um pouquinho. E agora, 3,5 unidades para baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3 e um pouquinho, né? 3,5. Agora é só a gente ligar esses pontos que a gente vai ter o esboço da nossa circunferência. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essa parte de completar quadrados, de equação geral da circunferência é um pouco complicado, mas é uma questão de treino. A gente vai trabalhar sobre isso nas próximas aulas. Qualquer dúvida pode deixar um comentário e tchau, tchau.